ao Dr. Frederico Araújo Turola, pelo prazo de 15 minutos. O senhor tem a palavra. Vou trocar o lado aqui, deputado. Aqui eu vejo o tempo e o painel. Deputado Mizasi, obrigado. Deputado Monteiro. Deputado Felipe Rigoni, presente. Novamente uma companhia. E Oscar, diretor da ANA, professor Oscar, prefeito Firmino, é um prazer falar novamente nessa comissão do 3261. O quadro que nós vemos de saneamento já foi apresentado por muitos aqui nessa comissão e é um quadro desanimador. E para mexer nesse quadro, para fazer esse quadro se aquecer e caminhar em direção a uma situação mais próxima do que o mínimo de desenvolvimento pressupõe, 3 receitas poderiam ser enumeradas. As 3 receitas são as que são apresentadas ali. Em primeiro lugar, é preciso planejamento. E planejamento envolve também estruturação de bons projetos. O planejamento e a estruturação de bons projetos são requisitos para boas operações de saneamento nos seus 4 serviços: em água, em esgoto, em resíduos sólidos, em drenagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que em princípio a gente precisa para que o saneamento avance, é claramente a concorrência. Foi o ponto que o deputado Zuliani estressou agora, o deputado Zuliani fazendo um trabalho que envolve até anotações cuidadosas, não nessa ocasião, mas em outras ocasiões que nós já tivemos contato, sobre todo o que vem sendo discutido, definiu com muita clareza agora que no século XXI não é possível pensar em falta de isonomia concorrencial na escolha de operadores de saneamento. Porque os processos de escolha de operadores de saneamento que a gente utiliza no Brasil hoje são processos de conveniência política. Nós não escolhemos operadores de saneamento pela vantajosidade ao usuário, um termo que até não frequenta mais o texto do projeto de lei, mas que faz todo sentido no contexto da discussão. Não escolhemos operador de saneamento pelo que é mais vantajoso ao usuário, pelo valor, pelo dinheiro do contribuinte, mas sim por critérios políticos. E, essencialmente, em função de um dispositivo que foi inserido a partir da Lei 11.107, que altera a lei de licitações, em que se estabelece o contrato, o convênio, o contrato de programa, de uma forma que permite que as operações de saneamento sejam feitas pelos estados sem concorrência, sem a força da competição que poderia levar a uma alteração significativa do quadro desolador que nós vemos hoje. Então, o segundo ponto crítico para avançar é concorrência, competição. Parabéns ao deputado Zuliani, gosto muito da sua observação sobre esse ponto. Terceiro aspecto fundamental para avançar em saneamento: a regulação. A regulação dificilmente se poderia definir como o mais importante do que se colocou, é o que colocou agora o Oscar na sua exposição agora há pouco. A regulação é fundamental para que se tenha um equilíbrio entre usuários, concedente, entre o prestador de serviços. A regulação é fundamental também para garantir a estabilidade do serviço. Quando se tem uma regulação estável e constante no tempo, se pode investir com segurança recursos privados e públicos, que devem exigir mais responsabilidade que os privados. Investir recursos públicos sem uma regulação que dê estabilidade para a recuperação desse investimento adequada, ou sem o planejamento da recuperação desse investimento, é uma irresponsabilidade. Portanto, a regulação é fundamental para o avanço dos serviços de saneamento e mais, a regulação precisa de estabilidade, independência, tecnicidade, elementos que já estão dispostos na Lei 11.445, mas que não vêm sendo verificados na prática regulatória brasileira. Traduzindo esses elementos na realidade do município, prefeito Firmino, o que nós vemos aqui é que o município, na posição de concedente, quando vai operar o seu serviço, pode contar com uma agência reguladora e o ambiente que se vislumbra a partir, desde a lei de concessões, a lei de PPPs, que estão sendo discutidas aqui na casa, nesse mesmo corredor, no plenário 8
num projeto de lei voltado para parcerias público-privadas e concessões, para o aprimoramento desse marco regulatório, que já não é ruim, mas que está sendo aprimorado. O que se discute aqui é que se pode gerar, a partir de um contrato de prestação de serviços, um contrato de concessão ou de parceria público-privada, um conjunto de instrumentos que vinculam o prestador privado a investimentos, indicadores de desempenho, de eficiência operacional, como no caso do contrato de Teresina, de iluminação pública, que o prefeito Firmino en passant mencionou, em que se estabelece um conjunto de obrigações de parte a parte, públicas e privadas, para que, ao final da vida do contrato, se tenha investimentos, um bom serviço, bons resultados, eficiência na prestação. Esse é o ambiente que se quer construir no Brasil, desde a lei de concessões, a lei de parcerias público-privadas, que vem sendo aprimoradas neste momento. Por que isso não funciona em saneamento? Por que esses instrumentos não poderiam funcionar em saneamento? Bom, em primeiro lugar, porque esse quadro completo que se vê ali não é completo. Em primeiro lugar, porque o contrato que está no meio, no centro desse processo todo, pode ser um contrato que não vincula os direitos e deveres de operadores públicos e privados adequadamente. Em primeiro lugar, porque ali se pode ter um não contrato, uma prestação direta sem contrato, sem a exigência de elementos-chave para que essa prestação avance. Em segundo lugar, porque se pode ter ali um contrato de programa que não tem as mesmas características de exigibilidade de um contrato de concessão ou de PPP, e que, portanto, não vão trazer, nesses casos, não vai se verificar o incentivo necessário para que isso avance. Em segundo lugar, porque o órgão regulador que está ali em cima, que deveria equilibrar os interesses de usuários, concedente e concessionário, em muitos municípios brasileiros, mais de 1.000 deles, sequer existe, sequer é apontado. A Prefeitura de Teresina dispõe do seu órgão regulador, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Teresina, ARCET, não é isso? Mas esta não é a realidade de muitos municípios brasileiros, que sequer dispõem de um organismo regulador para fazer valer esses incentivos que caracterizam a boa prestação de serviços. E muitos municípios que dispõem de órgão regulador não conseguem obter a capacidade técnica para fazê-lo. Porque a regulação é uma disciplina que poucos aqui estudaram no seu currículo escolar, porque é muito jovem entre nós, não é isso, Oscar? A regulação é uma disciplina que pouco frequentou nossos currículos escolares e é uma disciplina que exige muitas especialidades profissionais. Um regulador é um super profissional que tem que conhecer elementos não só da engenharia dos sistemas, mas também de economia, do direito, da contabilidade e até de outras disciplinas que fazem parte de um elenco complexo e sofisticado, e aí você fica imaginando utilizar recursos municipais para compor o quadro de uma boa agência reguladora em bases técnicas. Faz sentido para o município? Em alguns casos pode fazer, especialmente quando o município utiliza no exercício da função regulatória, o que a gente chama de economias de escopo, regula vários serviços ao mesmo tempo. Quando consegue aproveitar os quadros regulatórios para várias atividades, como em mobilidade urbana, como em resíduos, drenagem, até iluminação pública, que tem uma regulação mais contratual, já vem sendo estabelecida no contexto de agências reguladoras no Brasil, e outros serviços vêm sendo regulados dentro de agências reguladoras. Portanto, um município com baixa capacidade de investir em quadros altamente sofisticados e técnicos para estabelecer sua agência reguladora pode utilizar mecanismos de delegação dessas agências que vão necessariamente para os estados, para o estado respectivo, utilizando uma agência estadual, ou para um consórcio de municípios estabelecido pelos próprios municípios para essa finalidade, um consórcio regulador que já funciona em vários estados brasileiros, nesse momento, com sucesso. Isso economiza recursos municipais. Pensando na atividade do prefeito, que tem recursos escassos e prioridades muito significativas, desafios urbanos, sociais, de grande monta para atender, empregar recursos nessa construção de uma base técnica de regulação
para apenas os seus serviços, pode ser um investimento significativo demais para aquele município. Então, a utilização de mecanismos conjuntos de regulação pode ser muito vantajosa para trazer tecnicidade e independência à regulação municipal, enquanto se, ao mesmo tempo, desempenham as funções regulatórias a contento. E um outro aspecto fundamental que o prefeito Firmino também levantou e que é crítico é a estruturação do projeto. O planejamento e a estruturação do projeto são fundamentais. O que nós vimos em muitos casos no Brasil é que a estruturação do projeto foi deficiente. Muitos dos casos de participação privada no Brasil, principalmente no começo desse processo e há muito tempo, tiveram resultados deficientes porque foram mal estruturados. Felizmente, o Brasil avançou nesse campo. O debate que se processa neste momento, no plenário 8, aqui neste mesmo corredor, vai nesta direção, de aprimorar a estruturação dos projetos, a alocação de riscos dos contratos de participação do setor privado e de melhorar o desenho desses contratos para que seus resultados sejam otimizados em benefício da população, gerando também bons recursos para o setor privado. Então, se pode estruturar bons contratos de participação privada e, neste momento, felizmente, já avançamos muito nesse aspecto. Muito da crítica, às vezes ideológica, às vezes observando casos práticos que nós vimos nessa comissão, a participação do setor privado, se deve a estruturações no passado que tinham pouca da tecnicidade que hoje se conhece sobre como estruturar bons projetos no ambiente municipal, idiosincrático, característico da Federação Brasileira, dos entes federados brasileiros, e que espero possam ser estruturados, inclusive, por consórcios de municípios, aproveitando as sinergias entre diversos municípios para que isso aconteça de uma forma vantajosa para os municípios brasileiros. Então, a gente está falando de um ambiente fechado, onde 3 elementos competem, que são exatamente o planejamento, com boa estruturação dos contratos, a regulação com o concurso de agências e, particularmente, com normas de referência nacionais propostas pelo projeto de lei, que vão dar uniformidade às regras locais e permitir investimentos maiores, segurança e estabilidade para os investimentos, e concorrência pelos contratos, acabando de preferência com os contratos de programa da forma como eles são executados hoje, e trazendo contratos que podem ser exigidos pela sociedade e pela população. Esse é o quadro que a gente poderia dizer que vai trazer realmente um avanço muito importante para o saneamento. Notem que alguns elementos desse quadro já estão presentes entre nós. Já foram mencionados por quem me antecedeu. Alguns elementos desse quadro já existem. O que falta para esse quadro, para fechar esse quadro, são elementos que são agora propostos neste projeto de lei. Portanto, esse projeto de lei completa um quadro de elementos que vai nos trazer um cenário completo para avanços significativos, para acabar com essa vergonha que é o baixo tratamento de esgoto, que atinge quase metade da população brasileira, para acabar com as vergonhas que nós observamos no Brasil hoje. Então, temos instrumentos em mãos com o projeto de lei, da forma como vem sendo apresentado, para avançar em direção a este quadro, que não é um quadro novo no saneamento, mas é um quadro que já frequenta outros serviços públicos. E entrando um pouquinho mais no tema de regulação, o tema regulação foi pouco observado depois da Lei 11.445 de 2007, e passou a ser mais frequente nas discussões, principalmente no governo federal e depois em outros governos, a partir da década passada. Mas, essencialmente, o projeto Regulação e o projeto Acertar, dentro de um programa do Banco Mundial chamado Interáguas, foi conduzido pelo Ministério das Cidades, hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional, com contratação pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, trouxe avanços importantes com 2 projetos chamados, o projeto Regulação, e 2, o projeto Acertar. O projeto Regulação fez 4 grandes coisas. Primeiro, estudos nacionais sobre temas críticos, como contabilidade regulatória, financiamento dos serviços, subsídios e outros. 2, capacitação em larga escala, inclusive em EAD. 3, assistência técnica a agências subnacionais de saneamento. E 4, um guia nacional para a regulação dos serviços. Isso passa a bola para
a possível função da Agência Nacional de Águas de geração de normas de referência no país. Ou seja, o que já existe neste projeto de lei, que foi aqui está em discussão aqui no Congresso, o deputado Geninho, traz 2 minutos grandes para avanços. concluir, doutor Frederico. 2 minutos para concluir. Luiz adicionais? Muito obrigado. Os Obrigado acréscimos. Acréscimos, ganhei acréscimos. Muito obrigado. O que existe nesse projeto de lei traz avanços muito importantes, fecha e completa um quadro que vai trazer exigência e exigibilidade para as metas de saneamento que nós viermos a estipular em cada um dos municípios com a sua autoridade de poder concedente. E, para fechar, eu nem preciso dos 2 minutos totais, mas eu só vou mostrar o quadro regulatório atual para argumentar um pouco melhor sobre por que são interessantes as normas de referência que possam vir a ser estipuladas pela Agência Nacional de Águas. Esse é o quadro das agências existentes. Na região norte, temos agências estaduais e algumas municipais, como a Arcep, do município de Barcarena, que infelizmente hoje tivemos a perda do prefeito. Na região... Ainda na região norte, aqui as agências em azul são estaduais, são dos estados respectivos. Praticamente todos os estados da região norte mantêm uma agência reguladora, sendo que algumas, como a do Amapá e a de Roraima, não estão operacionais. Aqui tem um quadro mais amplo, que o Silvio Labar aqui pode corrigir, muitas são associadas à Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que tem sido uma associação fundamental para a tecnicidade nessa área, e as vermelhas são municipais, as azuis estaduais. No Nordeste, as estaduais, as municipais. No Centro-Oeste, as estaduais, municipais. No Sudeste e no Sul, nós temos agências estaduais, intermunicipais de consórcio e municipais. E no Sul, idem. Esse conjunto de agências reguladoras é bastante amplo e, para ser melhor operacional, deveria ser melhor coordenado, e essa é a função de normas de referência que se apresenta agora. Obrigado, deputado Mizasi. Obrigado, doutor Frederico. Presidente,